O Z2 é a aposta da fabricante chinesa Umidigi em buscar oferecer um smartphone mais requintado sem cobrar caro. Ele pode ser importado por mais de R$1.000 e promete um bom conjunto pelo valor cobrado. Você vai conferir aqui com tudo celular tudo o que o Z2 tem a oferecer. Vamos apontar os pontos positivos e negativos para saber se o modelo é uma boa compra. Enquanto isso, aproveite para se inscrever no canal e deixe o seu like. O modelo recebido veio na cor Twilight, que traz um efeito degradê na traseira que vai do roxo ao verde. É impossível não lembrar do P20 Pro da Huawei, que chamou a atenção do mercado este ano por oferecer uma câmera matadora. O Z2 também conta com outras duas opções de cores. Uma totalmente preta e outra também degradê, que vai do preto ao roxo. O design é elegante, mas apesar da traseira aparentar ser de vidro, temos aqui um acabamento em plástico. O leitor biométrico fica na traseira, logo abaixo das duas câmeras. Ele reconhece facilmente a sua digital, apesar de não ser tão rápido no desbloqueio. Pelo menos a posição torna o uso confortável. Há também o recurso de biometria facial, que apresenta o mesmo desempenho da leitura de digital. O Z2 vem com tela de 6,2 polegadas de alta resolução e o famigerado entalhe no topo. Há quem curte, assim como outras pessoas preferem sem. Não há opção de esconder o entalhe nativamente, mas é possível baixar algum aplicativo na Play Store que faça isso. O painel usado pela fabricante traz tecnologia IPS LCD, que entrega um bom nível de contraste e reprodução de cores. O brilho não é muito alto, assim como também não é possível calibrar a saturação da tela. A qualidade entregue deve agradar a maioria, mas já vimos telas melhores nessa faixa de preço. O aparelho tem apenas um alto-falante na parte inferior, o que resulta em som mono. A qualidade é decente, mas o volume não é muito alto. Por não oferecer entrada P2, você precisa usar o adaptador que vem junto para plugar o seu fone de ouvido. Assim como em outros smartphones da Umidigi, o Z2 vem com o chipset da MediaTek. Ele é capaz de oferecer um desempenho decente, sem muitos engasgos ou travamentos. A melhor parte está nos seus 6 GB de RAM, que segura muitos apps e jogos rodando em segundo plano. A interface traz poucas modificações, o que ajuda a entregar um bom desempenho no geral. O maior ponto negativo está no sensor da tela, que nem sempre reconhece um toque de primeira. Muitas vezes você precisa tocar várias vezes em um ponto para que o celular execute o comando. Em benchmarks tivemos resultados dentro do esperado para aparelhos na faixa de R$1.000. Já em jogos vimos um pouco de lentidão em alguns títulos, como o Asphalt 8. Para jogos mais simples, a GPU do Z2 até que dá conta do recado. Mas para quem busca um aparelho para jogar PUBG Mobile, terá que reduzir a qualidade gráfica se não quiser sofrer com lentidão e travamentos. O Z2 vem com 4 câmeras, sendo 2 na parte frontal e 2 na traseira. E mesmo com essa quantidade toda de sensores, o aparelho chinês peca na qualidade de fotos e vídeos, especialmente em locais pouco iluminados. A câmera secundária ajuda a desfocar o fundo das fotos, mas o resultado nem sempre fica bom. O software tenta detectar o usuário, mas em muitos casos o desfoque fica apenas nas bordas. A filmadora grava em Full HD a 30 quadros por segundo, mas notamos lentidão na captura quando há pouca luz. A qualidade do áudio também não é muito boa, sem falar que o Z2 fica limitado a som mono. Teste de gravação com a câmera do Umidigi Z2. O Z2 tem generosa bateria, mas sua autonomia não chega a ser das melhores. Se você fizer um uso moderado com vídeos e jogos, ela dura até o início da noite. Para durar o dia inteiro, terá que usar apenas o essencial. O aparelho tem suporte à tecnologia de carregamento acelerado da MediaTek, o que faz com que o Z2 leve pouco menos de 2 horas para ter sua bateria totalmente recarregada. Ele vem com Android 8.1 Oreo de fábrica, o que é algo muito bom, ainda mais se levarmos em consideração que aparelhos mais populares ainda nem foram atualizados para esta versão. A interface não foi bem adaptada ao entalhe. As notificações e a carga de bateria não são exibidas na barra de status, como acontece em outros aparelhos com Android.
Você precisa puxar a barra de status toda vez que quiser conferir alguma notificação recebida. A interface traz poucas modificações, entregando boa parte da essência do sistema móvel da Google. O desempenho em si até que é bom, mas poderia ser melhor se a tela reconhecesse os comandos de primeira. A UmiDigi tenta conquistar o público com um belo smartphone inspirado no sucesso do P20 Pro. Por ser um produto mais barato, não espere a mesma qualidade. Temos aqui um celular com traseira em plástico que tenta imitar vidro. O aparelho entrega uma tela decente, que seria melhor se tivesse um brilho maior. O desempenho é aceitável para sua faixa de preço, mas a lentidão no sensor de toque da tela pode irritar às vezes. A bateria é grande, mas não rende muito devido ao chipset antigo da MediaTek. Mas sem dúvidas, seu maior ponto fraco é a câmera. O Z2 tenta entregar um bom equilíbrio entre custo e benefício, mas há opções no mercado mais interessantes na sua faixa de preço. De qualquer forma, se você ficou interessado no aparelho da UmiDigi, confira a oferta dele na descrição do vídeo. Não esqueça de conferir a análise completa no site do Tudo Celular, com todos os testes realizados com o aparelho. Aproveite também para se inscrever no canal e acompanhar outros smartphones testados pelo Tudo Celular. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!